Opa, tudo bom? Tô de volta aqui. Agora é o segundo episódio e agora eu vou começar a falar dos shows de verdade aí que comecei a fazer. De verdade não, né? Porque o Open Mic não é show de verdade. Amor. Verdade, fazer 5 minutos não é fazer comédia. Fazer 5 minutos é fazer 5 minutos. Fazer comédia de verdade é fazer 1 hora. E aí esse episódio vai vir daqui uns 10 episódios. Bom, então eu vou contar agora como é que foi o primeiro show que eu fiz. Lembrando sempre aí, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, já deixa o like aí pra dar uma fortalecida. É isso, não tem mais o que explicar. Vamos começar logo. Agora eu vou começar a falar como é que foram os primeiros shows. Como é que foram os primeiros shows, como é que eu comecei a arrumar os primeiros shows e como é que foi, como é que era na época. Aí, como o Rogério Morgado e o Danilo Gentili tinham marcado a primeira data pra eu fazer, eu falei, beleza, vou fazer. Lógico que eu vou. Vou assumir responsabilidades. Sou um homem adulto. Não chegava a ser adulto também na época. Aí eu fui olhar meus textos deste caderninho bonitinho aqui. Aí eu pensei, o que eu vou falar agora? Qual que é o texto que é engraçado mesmo? Aí eu lembro que alguns textos eu tinha conseguido falar pra alguns amigos meus, só por falar assim, tipo, o que você acha disso aqui que eu escrevi? E aí eu percebi que tinha alguma reaçãozinha, tinha uma coisa que eles falavam assim, E aí eu peguei um texto que não era um texto que eu tinha escrito 100%, mas eu reescrevi, que eram algumas piadas que tinha da minha família, algumas zoeiras que tinha da minha família, que eu brincava com a minha avó. E aí foi meio que isso que eu falei no primeiro texto, sobre ser esquecido, porque eu pensei, eu vou esquecer a ordem da piada e eu vou esquecer o texto. Então eu vou fazer a piada de ser esquecido, que assim, a hora que eu esquecer, eu faço a piada de ser esquecido. O que eu penso pro futuro, né? Eu penso à frente no meu tempo. Que Open Mic orgulhoso, né? Que eu era. Arrogante que fala. Bem arrogantinho, né? Que arrogantinho esse Open Mic. Aí eu fiz umas piadas da minha família. E aí eu fui lá pro bar fazer o show. Tava empolgado, meio nervoso. Quando eu cheguei lá, o produtor olhou pra mim e falou assim: o que você veio fazer aqui? Falei, vim fazer um Open. Aí ele falou, já tem um Open marcado. Aí eu falei, mas foi o Morgado que me marcou. Rogério Morgado. Aí ele falou, Rogério Morgado não vem hoje. Aí falei, acabou. Bom, acabou minha carreira. Obrigado a todos que encorajaram, incentivaram. Um beijo, pessoal. Fui até onde deu. Obrigado, gente. Eu fiquei com o corpo gelado, assim, que eu falei, só falta, né? Eu saí de Votorantim pra ir pra São Paulo pra não fazer. E eu já tinha feito isso 2 vezes pra tentar marcar. E aí quando eu consegui marcar, chega lá, já tinha outro. Aí os outros caras do elenco, o Maurício Meirelles e o Ramacho, falou, não, cara, aí dá tempo de fazer. Fica sossegado, vai dar pra fazer sim. Fica de boa, pode chegar aí. Aí me botaram pra dentro do camarim e falaram, não, vai fazer sim. Aí chegou o outro Open Mic, que eu queria muito lembrar o nome dele, mas eu acho que esse maluco só fez esse show e nunca mais fez, porque eu nunca mais vi ele na cena, nunca mais vi esse cara fazendo. Então eu não lembro nem o nome dele, infelizmente. Mas eu lembro que na noite não foi o Danilo Gentili, não foi o Morgado. Então tava o Felipe Ramacho, o Maurício Meirelles, o Renato Tortorelli e Marco Zeni. Então o Felipe Ramacho olhou pra mim e falou, eu vou abrir o show e te chamar. Como assim? Você vai abrir o show, tipo, abrir meia hora de show? Ele falou, não, eu vou fazer 5 minutos e te chamo. Falei, tá bom então. Eu vou tentar pôr meu cu de volta no lugar. E pra não ficar com ele na mão, né? Que eu vou precisar segurar o microfone. E aí ele pegou, abriu, interagiu com algumas pessoas, brincou com o pessoal ali bêbado e me chamou. E a hora que eu entrei, a galera tava muito empolgada pro show. Tinha umas 200 e tantas pessoas. Tava muito abarrotado o bar. E aí eu entrei e eu conseguia ver só uma névoa, assim, de fumaça de cigarro. E as primeiras pessoas bem coladas no palco, assim. Aí eu comecei... Aí eu fiz a primeira piada. Que a primeira piada, geralmente, a gente escreve, né? E aí o que eu quis fazer? Eu vou fazer uma piada visual. Que eu sou diferentão, né, meu? Eu sou ousado, né, meu? E essa aqui é a minha primeira piada. É isso aqui mesmo. Porque a minha primeira piada foi entrar, tirar o microfone do pedestal, enfiar a mão no bolso, tirar isso aqui e fazer assim, ó. Eu estava vindo pra cá de carro. Aí eu amassei a folha e joguei. Tô brincando, gente. Eu decorei essas piadas já. E aí ninguém riu. Ninguém riu mesmo, porque a piada é muito idiota, né? Muito idiota. Minha primeira piada foi ser completamente idiota. Eu não sei porque eu fiz isso. Aí bateu uma reação muito esquisita de não ouvir nenhuma reação das pessoas. Nenhuma. As pessoas só ficaram me olhando assim, tipo, o que esse moleque vai fazer? Aí deu uma sensação ruim e eu comecei a falar o texto. E aí quando eu comecei a falar o texto, a pessoa começou a rir. Aí a cada piada o pessoal ria. Aí eu falei, caraca, o pessoal tá rindo das piadas que eu tô fazendo. Legal, tá funcionando. Só que daí quando a pessoa ria da piada que eu fazia, eu queria improvisar alguma coisa. Eu queria falar um caquinho a mais, eu queria falar mais alguma coisa. E aí quando eu falava alguma coisa fora do texto, era nada de risada, era zero, negativo. Parecia que tinha caído o disjuntor da plateia. Aí o primeiro texto que eu fiz foi assim, ó. Foi uau, uau, a montanha russa de emoção que a galera ria e depois ficava em silêncio porque eu, babaca, fazia um comentário que não precisava fazer. Era só fazer o texto que eu tinha escrito. Aí eu mudei o texto porque aí realmente eu esqueci uma piada. E aí eu fiz a piada de ser esquecido e a piada de ser esquecido funcionou muito. Porque o pessoal achou eu ligeiro pra um cara que nunca tinha feito. Aí a reação foi muito boa e aí eu terminei com aplauso. Eu ia terminar com aplauso, aí eu resolvi fazer um caquinho.
E aí nesse caquinho ninguém riu, e aí acabou. Eu não tinha mais o que falar. Saí numa piada que ninguém riu. Mas a reação geral foi de a galera gostou. Saí do palco, que na hora eu tava no palco fazendo, foi muita emoção, foi muita empolgação, muita adrenalina. Aí quando eu saí do palco, me deu um nervosismo assim, que eu fiquei, mano, o que eu fiz? Eu fiquei muito nervoso. E aí foi mais esquisito porque eu fiquei muito mais nervoso do que eu tava antes de fazer. Antes de fazer eu só tava ansioso, só queria subir e fazer. E até hoje é meio assim, eu sempre fico mais nervoso depois de fazer do que antes, que eu fico pensando em tudo que eu fiz, a hora que eu falei que não devia ter falado, a hora que eu devia ter mudado a entonação. Na época eu não fiquei pensando nisso, né? Na época eu só fiquei pensando, meu Deus, eu esqueci 3 piadas, que eu tinha 7, esquecer 3 é uma desgraça. Aí eu fiz o primeiro show, fiquei muito empolgado, voltei pra cá e aí eu contei pros meus pais como é que foi. Meus pais ficaram muito felizes, que foi legal, que apesar de não saber fazer direito, tinha sido legal numa forma geral. E aí um primo meu ficou sabendo e falou, cara, você tá fazendo stand-up? Você tá querendo fazer stand-up? Porque eu tenho uma amiga minha que faz. Falei, tem uma amiga que faz? Aonde? Ele falou, em Sorocaba. Falei, tem show em Sorocaba? Ele falou, tem. Aí ele me mandou o MSN. Eu vou explicar pros jovens o que é o MSN. O MSN era tipo um WhatsApp que você tinha que instalar num computador e só funcionava no computador. O MSN era o WhatsApp a lenha. Aí ele me passou o MSN da Cris Paiva. E aí a Cris Paiva tinha um grupo de comédia em Sorocaba que, olha como eu era idiota, eu não tinha a menor ideia que existia comediantes fazendo em Sorocaba. Eu não fui pesquisar, eu só pesquisava os caras que eu conhecia, os caras que eu achava, ó, esses caras são famosos. E aí eu não vi quem tava no local, quem tava à minha volta fazendo, que podia me ajudar. Aí eu falei com a Cris Paiva no MSN, eu falei com ela numa sexta. E aí na sexta que eu falei, ela já falou, na terça, você pode fazer? Eu falei, lógico que eu posso. Ela falou, então vai, tá marcado. Eu falei, tomar, estourei. Já tenho 2 shows na carreira já. Aí eu fui fazer e aí esse show não era tão glamouroso. Porque o que eu fiz em São Paulo era num bar bom, palco, estrutura, 250 pessoas, luz, tudo profissional. Esse bar que tinha em Sorocaba era o Botequim do Bozó. É um bar que, pra começar, que o formato do bar era em L. O bar era assim. Aqui era a rua, aqui assim a rua. Aí aqui era a entrada do bar. Você entrava aqui e aqui era o corredor que ia até o infinito. E aqui sentavam algumas pessoas também. As pessoas sentavam aqui e aqui, na entrada do bar, era o palco. Palco também, eu tô sendo generoso, né? Você ficava em pé no chão. E aí eram os próprios comediantes que tinham que montar o som, porque o bar não tinha som. E aí nesse show tinha o Eli André Correia, o André Antonelli, Richard Godoy e a Cris Paiva. E assim, a estrutura era uma bosta, a plateia era uma bosta, que a plateia não ia pra assistir stand-up. Era um bar que tinha que a galera das faculdades em volta ali ia só pra tomar. Então era uma turma que faziam cursos ali em volta e iam só pra beber. Eles não queriam assistir nada, eles queriam conversar e beber. Não tava cheio, só que aí, apesar da estrutura não ser boa, a plateia não tá preparada pro show e o bar tá cagando também pro show, os comediantes estavam muito afim e estavam muito afim de se divertir, então eles me acolheram muito ali e o clima com eles era muito divertido, muito legal, porque tava todo mundo afim de fazer e de se divertir. Então eu fiquei muito feliz de estar ali com eles. Aí o clima antes do show foi bem legal, só que daí na hora que ele foi chegando perto de fazer o show, foi dando um negócio, porque eu comecei, os caras começaram e aí eles colocaram eu no meio pra me proteger, porque o primeiro comediante, ele já ia batido pro palco já. Pro palco não, né? Pro microfone. Porque o primeiro comediante, ele tinha que amansar a plateia. Ele tinha que ficar pedindo atenção, pra daí o outro comediante tentar fazer rir. E aí vinha numas tentativas de fazer rir, pra pegar o pessoal, aí rolou algumas coisas, aí ele me chamou. Aí quando me chamou, eu entrei, eu consegui acertar as 2 primeiras piadas e falei, eu sou bom. Acertei as 2 primeiras piadas. Eu joguei, pum, já riram, acabou. Aí quando a segunda piada o pessoal riu, o cara que tava na mesa da frente fez assim, então, não sei o que, começou a conversar e cagou pra mim, cagou. E aí a mesa dele começou a conversar muito, e aí a outra mesa desse lado começou a conversar, e aí eu falei, pra que eu tô fazendo show agora, meu Deus do céu? Eu tô fazendo show e só os comediantes me assistindo, tipo, vai cara, você consegue. E aí eu fiz o outro texto, e aí o outro texto passou batido assim. Passou muito batido, nossa, ninguém riu, ninguém ouviu. Aí eu não sabia o que fazer pra conseguir a atenção das pessoas, eu não sabia como conversar com as pessoas. Eu fui ficando nervoso e aí eu consegui perceber que o cara que tava falando, ele virava pra me olhar. Então eu esperei o momento certo pra ele me olhar, pra eu fazer a piada, pra ele me ver. E aí a hora que eu fiz a piada, ele me viu e riu. Eu joguei a outra piada, a mesa dele riu e aí eu terminei. Falei, melhor sair nessa. Aí eu saí, os comediantes que estavam ali na noite vieram falar comigo, tipo, parabenizar, que eles gostaram do meu texto, acharam que eu escrevia bem, gostaram muito. E aí eles começaram a falar, mano, a gente vai começar a te chamar direto, pode? Eu falei, lógico que pode. Tô desesperado. E aí assim foi meus 2 primeiros open mic. No outro dia depois desse show eu consegui falar com o Rogério Morgado no MSN, que eu já tinha MSN dele, já era íntimo já. E falei, cara, consegui fazer um show aqui em Sorocaba, foi muito legal e tal. Ele falou, cara, quer fazer um outro open mic aqui em São Paulo? Eu falei, lógico que eu quero, pô, aqui em São Paulo os bar tem estrutura, né, meu? Os bar é preparado, não tem bar ruim em São Paulo. E aí no próximo episódio eu vou contar como é que foram os outros shows e aí como é que eu consegui entrar na cena e tudo mais. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Espero que vocês estejam gostando e estejam curtindo. Enfim, muito obrigado por assistir até aqui. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo respondendo essas perguntas mais pra frente. Beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Uma chuva de bênção na vida de vocês.